Fala, meu querido aluno militar. Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a esta aula. Galera, hoje nós vamos ter um aulão de História do Brasil e o tema é um dos temas mais importantes para a nossa prova. Por quê? Porque a gente vai falar de um dos momentos mais complicados, mais caóticos da história do Brasil e, sem dúvida, um dos momentos mais fascinantes de estudar. A aula de hoje é sobre período regencial. Vamos falar sobre Brasil Regência? Vamos lá, então. Pessoal, vamos definir aqui. Período regencial, que momento é esse, hein? Período regencial é aquele momento da história do Brasil, ok? Um período entre a renúncia de Dom Pedro, a abdicação, na verdade, de Dom Pedro, no dia 7 de abril de 1831, até a maioridade de Dom Pedro II. Esse período nós chamamos de período regencial, que o Brasil passou a ser governado por regentes. Professor, mas o que eu preciso saber sobre esse período? Muita coisa. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar a contextualizar esse período, tá? Vamos lá contextualizar. A primeira coisa que a gente precisa contextualizar desse período, eu quero que vocês dêem uma olhada aqui de uma forma que vocês possam ver, é que, economicamente falando, é um período horrível. Professor, por que é um período horrível? Você lembra, depois do primeiro reinado, a gente falou sobre isso semana passada, a dívida externa brasileira com a Inglaterra aumenta significativamente, o que gera problemas para o Estado brasileiro. A gente gastou dinheiro com a criação do Estado Imperial. De 1822 a 1824, as guerras de independência. Em 1824, a gente teve o conflito da Confederação do Equador. De 1825 a 1828, Guerra da Cisplatina. Então, se você parar para perceber, os primeiros anos da independência do Brasil, eles são marcados por guerra. Você tem que contratar mercenários, você tem que contratar ministros, tem que pagar salários, você tem que construir estradas, você tem que fabricar moeda, você tem que preparar bandeira, enfim. O custo, quando um país surge, é muito, muito grande. E o problema é que era um período muito complicado para o Brasil. E esse período complicado, o custo foi tão grande que a gente teve características como a falência do Banco do Brasil, o governo não conseguia, ele gastava muito mais do que ele arrecadava. Então, a solução, ele começou a fabricar dinheiro. Você sabe, quando fabrica dinheiro, desvaloriza a moeda. Quando desvaloriza a moeda, a gente tem um processo chamado inflação, aumento dos preços. Ou seja, imagina, a maior parte da população passou a não ter dinheiro para comprar os produtos, as elites passaram a vender menos, o Estado brasileiro passou a gastar mais e o Estado brasileiro passou a arrecadar menos. Gastando mais, arrecadando menos, e a situação da população também não estava muito boa. Vamos tentar definir por classes, então. Como é que estava a situação para a população? Miséria. A situação para a população é miséria, 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 miséria mesmo. Como a inflação rolava solto, os preços estavam aumentando consideravelmente. Só que os salários, caras, não aumentavam. Então, ou seja, péssimas condições de vida daquela população para conseguir viver com aqueles salários. A população, então, começou a passar fome. E a população passando fome, ela vai fazer o que ela sabe fazer. O quê? Ela vai para a rua, vai fazer greve, vai protestar. Então, ou seja, é um momento de muita agitação social. Agora, lembra com carinho da última aula. Lembra que as elites temiam as agitações sociais? Lembra o que aconteceu lá no Haiti? A população brasileira estava muito irritada. O cenário econômico estava muito difícil. Ninguém sabia como resolver. Estava ruim para o povo, mas estava ruim para as elites também. As elites agrárias do Brasil estavam endividadas até o pescoço, sabe? É como se tivesse água até o pescoço, vai subindo, você... uma hora você fica assim. Então, as elites brasileiras estavam endividadas até o talo. Caótica. Por quê? Ponto número 1, fabrica dinheiro demais, inflação, desvaloriza a moeda. Nisso que você desvaloriza a moeda, olha que coisa louca, olha que coisa louca. Tudo vai ficando mais caro. Então o Joãozinho pobre ferrado, que tinha um pouquinho de dinheiro para comprar um pouquinho de comida, agora compra menos comida. O fazendeiro é quem produz essa comida. Se tem inflação, o povo compra menos. Se o povo compra menos, o rico vende menos também. Então, o mercado interno estava horrível. E qual o problema? A partir dos anos 30, preste atenção, vem comigo. 1776, independência dos Estados Unidos.
De 1776 a 1828, por aí, 1825, 28, é um momento da história do mundo, principalmente da história da América, marcada por muitas revoluções, muitas independências. E aí, conforme normalmente quando os países estavam em independência, eles entravam em guerra. Normalmente quando eles entram em guerra, quebra a economia inteira. Nesse processo de independência, volta e meia, um país que produzia muito deixava de produzir momentaneamente. Então faltava um algodão, faltava um açúcar, sempre estava faltando um produto. O Brasil, que se manteve economicamente estável, lá no período de Dom João, no primeiro reinado, nível de exportação. Então é o seguinte, nessa época o Brasil começou a ganhar uma grana boa. Só que por volta de 1830, as economias da América começaram, a situação política da América começou a se estabilizar. Então, aqueles países que estavam deixando de produzir, que faziam o preço subir, voltaram a produzir, agora estavam produzindo em larga escala. Ou seja, nas décadas de 30, estava todo mundo produzindo na América, todo mundo produzindo em grande quantidade. Isso faz com que lá fora, no mercado externo, o preço caia. Então, olha que bagulho doido, cara. No mercado interno, o preço subia. Logo, o povo comprava menos, se vendia menos. No mercado externo, a concorrência era muito grande. Então, a gente vendia menos, porque tem muita gente vendendo. Para tentar conseguir vencer a concorrência, a gente tinha que abaixar o preço. Ou seja, cara, aqui não vendia porque estava caro demais, lá fora a gente ganhava pouco porque estava barato demais. Ou seja, queda no preço dos produtos. Qual o contexto? O contexto eram dois. As elites brasileiras, as elites regionais, elas pensam duas coisas nesse momento. Pensamento número 1, vai dar merda. Pensa comigo, meu irmão. O povo sem comida. Porra, 8 anos de independência do Brasil, cara. 8 anos. Em 8 anos vai fazer 9. Porra, o Brasil ficou um caos político. E o povo estava passando fome, não tinha dinheiro, o governo não tinha dinheiro para mudar a situação. Ninguém sabia muito como melhorar a economia brasileira. Vai dar merda. Então as elites começam a perceber o seguinte, cara, se o povo começar a fazer greve, talvez tenham revoluções, talvez tenha o surgimento de novas repúblicas, ou que era pior ainda. Imagina se os escravos, que naquela altura estavam em péssimas condições de vida, resolvessem entrar nesses movimentos, nessas manifestações. O medo, o pânico, então, tomava conta daquelas elites. E elas percebiam, ou a gente intervém na política agora, vamos aproveitar que Dom Pedro abdicou, que começou o período regencial, ou a gente entra na política agora, ou o povo vai fazer uma revolução. Então, é o seguinte, o que aquelas elites queriam desde Dom Pedro? Autonomia política, eles queriam mais liberdade para as províncias, eles queriam ter mais poder para resolver os problemas. É nesse momento, presta atenção, que as elites então percebem. Precisamos intervir ainda mais na política para conseguir mais autonomia. Não entendi, professor. A elite paraense pensava, se eu tiver mais poder no Pará, se o governante do Pará puder criar leis para o Pará, se ele puder criar uma polícia para o Pará, se ele puder criar um governo com mais força no Pará, talvez com esta força eles conseguissem acalmar as agitações sociais. O povo queria comida. As elites queriam tirar o poder do Rio de Janeiro e distribuir para o Brasil. Beleza. Enquanto tudo estava dando errado, um lugar as coisas estavam dando certo. E elas estavam dando certo no Sudeste, a região produtora de café. Você deve estar se perguntando, hein, por que o café ficou tão importante? Por que o café ficou tão importante? O mundo está vivendo, nessa época, uma coisa chamada Segunda Revolução Industrial. Os países industrializados utilizam uma mão de obra livre que ganha muito pouco. Era um trabalhador que começava a trabalhar às 8, 7, 6 horas da manhã e terminava às 10 horas da noite. Então, aquele trabalhador trabalhava o dia todo, todos os dias, não tirava férias, descansava um dia por semana só. Aquela rotina pesada, o trabalhador não conseguia aguentar. O café era um excelente estimulante. O problema do café é que ele era caro demais e os mais pobres, os trabalhadores industriais, não tinham dinheiro para comprar. Qual é a parada do Brasil? O Brasil não inventou o café surgiu na Etiópia. Não foi o Brasil, não foram os portugueses que trouxeram o café para a América, foram os franceses que levaram lá para o Haiti.
O café chegou no Brasil por um homem chamado Francisco Palheta. É uma história fascinante que eu conto para vocês depois na aula ao vivo. Mas ele trouxe o café para o Brasil no final do século XVIII. O ponto é, o café foi se espalhando, o Sudeste tinha uma terra de boa qualidade, você conhece como terra roxa, se destacou. A principal região produtora de café nesses primeiros momentos foi a região do Rio de Janeiro, a região do Vale do Paraíba. E o ponto é, qual é a sacada do brasileiro? O que o brasileiro muda no mundo? O brasileiro conseguiu produzir café muito barato, utilizando qual técnica? Você sabe, plantation, latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Conseguimos, como se começamos a produzir café em larga escala, barato, e isso, galera, trouxe muito dinheiro. É aqui no período regencial que o café vai se tornar o principal produto de exportação. O café vai vender tanto, vai vender tanto, vai vender tanto, que a partir desse momento, que parte significativa da receita do Estado brasileiro vai vir do café. No período regencial, o governo brasileiro mal tinha dinheiro. No final, o governo brasileiro tem uma situação econômica muito melhor. O que vai acontecer de 1831 para 1840 para a economia melhorar tanto? O povo vai passar a comprar mais? Não. As elites dos outros estados vão ganhar mais dinheiro? Não. O Brasil vai se industrializar? Muito menos. O que vai acontecer é que a produção de café vai aumentar, muito. Tem uma frase que foi dita nessa época no Brasil que era o seguinte: o Brasil é o café. Por que sustenta o Brasil é o café? O café é o vale. A região que mais produzia café é o Vale do Paraíba. Professor de geografia explica para você que é a região do sul fluminense, beleza? Passa ali, tem que Vale do Paraíba, por causa do Rio, Paraíba do Sul. O Brasil é o café é o vale. O vale é negro. O que ele quer dizer com essa frase, o vale é negro? A base da economia brasileira nesse momento é o café. A região que mais produzia café é o Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. E a mão de obra utilizada, a mão de obra escrava. Enquanto a maioria dos políticos brasileiros querem poder, querem assumir mais poder, querem sair da pindaíba, os caras do Rio de Janeiro estão bem, meu irmão. Estão com dinheiro. Eles não querem acabar com a pindaíba, porque assim, eles não estão na pindaíba. Só que essa galera que tem muito dinheiro pensa que você, esse fazendeiro do Rio de Janeiro, está pensando assim: porra, na época que eu fico rico e que dá merda, o povo protestando, ameaças de revoltas escravas. Então, aquela galera que tinha muito dinheiro no Rio de Janeiro começa a pensar o seguinte: peraí, pensa bem. O cenário tá uma merda. O povo tá puto, com fome. As elites estão desesperadas. Se a gente distribuir o poder, as elites vão ficar tranquilas? Ou a gente sabe que quem tem poder quer mais poder, as elites vão querer mais poder e vão gerar mais guerra? Foi isso o que os produtores de café do Rio de Janeiro começaram a pensar. Se fosse adotada a medida proposta ali em cima, das outras elites dos outros estados, e distribuísse o poder no Brasil, isso ia acabar levando a uma guerra social. E guerra social é um problema, ela pode ficar imprevisível. Vai que os escravos resolvem fazer uma revolução. Então, os produtores de café tiveram a seguinte ideia: o que a gente precisa para o Brasil? Número 1, centralização política. Centraliza o poder na mão do governo central. Cria um baita de um exército. E, sufoca tudo quanto é movimento. Sufoca o povo. Sufoca as revoltas. Essa elite que agora estava ganhando dinheiro queria conservar o modelo que estava dando certo para ela. Essa elite, então, deseja conservar algumas coisas. Professor, conservar o quê? O catolicismo, porque enquadrava o povo, dava ordem para o povo. O latifúndio, porque é como eles ganhavam dinheiro. 3, a escravidão. Então, nós temos 3 grupos aqui. O povo passando fome, as elites espalhadas pelo Brasil querendo distribuir o poder e o café, a elite do café, a elite do Rio de Janeiro, querendo que o poder continue centralizado. Aonde? No Rio de Janeiro, que era a capital, e eles estavam aqui. Então, esse é o cenário econômico e social. Nesse cenário, preste atenção, eu vou te contar agora como é que foram os partidos políticos.
Aqui eu quero que você preste atenção. Quando você terminar de ver, cara, pausa, volta de novo, vê de novo, volta, vê umas 3 vezes isso daqui, porque os partidos vão mudar de nome. E aqui eu quero que você fique atento. Essa primeira parte eu não vou te explicar a cronologia da regência, eu vou te explicar o conceito. Lá para frente, depois eu te explico ano a ano, mês a mês, pode ficar tranquilo. Por enquanto, eu quero que você entenda o conceito. O primeiro instante político é quando Dom Pedro vai embora. Assim que Dom Pedro vai embora, assim que Dom Pedro abdica, preste atenção. Lembra que tinha antigamente Partido Português, que defendia Dom Pedro, Partido Brasileiro, Partido dos Fazendeiros. Então, assim que Dom Pedro vai embora, aqueles 2 partidos, o português e o brasileiro, viram 3. Então, assim que começa a regência, nós temos 3 partidos. Que, na verdade, não era necessariamente um partido, era como se fosse quase um acordo entre cavaleiros. Partido número 1, chamado de restaurador. Professor, eu preciso gravar isso? Cara, as provas militares estão cobrando menos isso ultimamente. Agora, pode ter uma reviravolta, pode mudar. É importante a gente saber. É muito importante saber a história política do nosso país. O primeiro partido era o Partido Restaurador. Cara, o nome já diz, eles queriam restaurar. Restaurar o quê? O primeiro reinado. O que eles desejavam? Que Dom Pedro I retornasse ao Brasil e voltasse a governar o Brasil. Esse era o desejo do Partido Restaurador. O antigo Partido Português, conservadores, aqueles caras ali, ó, num pequeno grupinho, fraco, desejavam o retorno de Dom Pedro. O apelido deles eram os Caramurus, porque tinha um jornal conservador, restaurador na época, chamado Jornal Caramuru. Muito bem. O grupo mais poderoso desse momento é esse daqui agora. Partido Liberal Moderado. Liberal, aqui nesse sentido, é a ideia de distribuir poder. Então, aquilo que eu falei lá de tirar o poder central e distribuir para as províncias, eles chamavam isso na época de liberalismo. Liberalismo é ter uma constituição, 3 poderes. Vamos entender o que esses liberais moderados, chamados de chimango, eles queriam. Primeira coisa, eles eram contrários ao autoritarismo de Dom Pedro. Ponto número 1 é esse. Por quê? Eles eram contra a centralização de poder? Não. Pô, professor, mas você não falou que eles queriam distribuir o poder? Preste atenção. Calma, eu sei, eu fui confuso. Imagina que eu tenho 1,90 m. E aí imagina que do meu lado tem um cara de 2,50 m. O cara de 1,90 m perto de um cara de 2,50 m parece baixinho. Mas, porra, um cara de 1,90 m é muito grande. O Partido Liberal Moderado, como já diz o nome, ele entende o seguinte: se der todo o poder na mão das províncias, dá merda. Mas se manter muito centralizado, como era o modelo de Dom Pedro, dá merda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos distribuir poder moderadamente, mas o Sudeste vai comandar o Brasil. Não entendi, professor. O Sudeste continua sendo, o Rio de Janeiro continua sendo a região que vai comandar o Brasil. O poder central precisa ser forte, mas não pode ser tão forte. Então, o que eles queriam? Distribuir total poder? Não. Distribuir o poder de forma moderada. O Brasil tem que continuar sendo uma monarquia constitucional. Porra, Dom Pedro foi embora, dane-se. Espera que Dom Pedro II daqui a pouco vai ser maior de idade, diriam eles. Calma, fica tranquilo, a gente tem que ser uma monarquia. Porque com a monarquia a gente fica unido. Ficando unido, a gente garante a escravidão. A gente tem que continuar com a centralização política, mas não pode ser autoritária como antes. Vamos dar alguma liberdade para as províncias. Ponto. Tínhamos o Partido Liberal exaltado. Se o de cima é o moderado, chamado de chimango, o de baixo é o farroupilha ou jurujuba. É a galera maluca da cabeça. O que eles queriam? Fim do poder moderador, fim do Senado vitalício e defendiam a autonomia das províncias. Como assim? Província era o nome dos estados e para eles as províncias deveriam criar leis, as províncias deveriam escolher os próprios governantes, as províncias deveriam se mandar da forma que elas quisessem se mandar. Dane-se. Esse é o ponto, esse é o fundão. Então, 3 grupos. Restaurador, retorno de Dom Pedro, continua centralizando o poder como era antes. Autoritarismo de Dom Pedro. Do outro lado, no outro extremo, os farroupilha. Distribui poder para as províncias, meu irmão, quase uma república. Alguns até eram republicanos. E no meio, os mais fortes, os moderados.
dá algum poder para as províncias, mas continua sendo uma monarquia centralizada no Rio de Janeiro. Isso se manteve por pouco. Em 1834, foi criada uma reforma constitucional chamada de Ato Adicional de 1834. E aí aqueles políticos, eles meio que mudaram. Tinha gente do Partido Restaurador que apoiou uma causa, gente que apoiou outra causa, e outro problema é que Dom Pedro I morreu. E nisso que Dom Pedro I morreu, se liga, porra, Partido Restaurador que é o retorno de Dom Pedro. Ele morreu, vai querer restaurar o quê? Vai ser partido kardecista? Partido espírita? Tá vendo? Não pode. Não dá, cara. Ele não tem como voltar, entendeu? Morreu, porra. Então, presta atenção. Os partidos políticos mudam. Com a morte de Dom Pedro e o ato adicional de 1834, quando eu explicar a cronologia, tudo vai ficar tranquilo. Confia em mim. Aqueles três partidos se misturam e agora se dividem em dois grupos. A partir de 1834, nós vamos ter a ala progressista. Progresso é liberdade, distribui poder. Regressista, regressa, centraliza. Vai, faz com a mão. Progressista, regressista. Os progressistas defendiam as medidas federalistas. Eu já falei para você o que é o federalismo. É tipo os Estados Unidos, em que os estados possuem poder. Ou seja, eles queriam descentralizar a política. Os progressistas queriam criar mais leis que pudessem dar mais autonomia na mão das províncias. Isso é a cabeça do progressista. O regressista, por sua vez, defende medidas unitaristas. Federal, cada estado cria a própria lei. Na época, no Brasil, a gente chamava de província. Então, cada província cria a própria lei. O Brasil hoje é um país federalista. O Rio de Janeiro cobra 4% no IPVA. Minas Gerais, Espírito Santo cobra 1%. No Rio de Janeiro, o imposto da gasolina é maior do que em São Paulo. Então, aqui no Rio de Janeiro, você está pagando R$ 4,50 na gasolina, lá em São Paulo é R$ 3,40, R$ 3,50. Então, cada estado, no Rio de Janeiro, tem a polícia do estado do Rio. São Paulo tem a polícia do estado de São Paulo. Cada estado tem a própria regra. Beleza? Então, preste atenção. Os progressistas queriam distribuir o poder, os regressistas queriam centralizar. Bacana. Depois das rebeliões regenciais, os caras criaram novos partidos. Deixaram de se chamar progressista e regressista e passaram a ser o seguinte: ou Partido Conservador ou Partido Liberal. E a partir daqui de agora, esses nomes ficam fáceis porque ele vai ser utilizado desde o segundo reinado. Partido Liberal, favorável às medidas federalistas, ou seja, queria autonomia para as províncias, ou seja, descentralização do poder. Tranquilinho. Conservador, ligado ao café, os cafeicultores, queriam medidas unitaristas, ou seja, centralização do poder, além da necessidade de conservar a estrutura social, escravidão, plantation, catolicismo, imperador forte. Então, só para a gente relembrar, num primeiro momento, restaurador, que é o retorno de Dom Pedro, o moderado, que é dar poder para as províncias, mas de forma moderada, o exaltado, que é distribuir tudo. Quando Dom Pedro morre, se reconfigura aqueles três partidos. Ala progressista, distribui. Ala regressista, centraliza. Depois, ala regressista vira Partido Liberal. Perdão. Progressista, distribui. Regressista, regresso, centraliza. Depois, presta atenção das rebeliões regenciais, a ala progressista passou a ser o Partido Liberal e a ala regressista se tornou Partido Conservador. Esses são os partidos políticos. Esse momento aqui, a gente divide em duas fases.
Fase número 1, chamada de avanço liberal. O momento em que as medidas de descentralização eram tomadas no Brasil. Fase número 2, regresso conservador, quando a gente voltou a centralizar o poder. Então, preste atenção. A primeira fase, faz assim com a sua mão. Avanço liberal, distribui o poder. Vai acontecer rebeliões regenciais. Depois, para segurar as rebeliões, regresso conservador. Então, num primeiro momento na regência, distribui o poder, medidas federalistas, autonomia para as províncias, depois, num outro momento, centraliza. Vamos ver como é que ficou isso. Avanço liberal. Quais são as características gerais desse período chamado de avanço liberal? Ponto número 1. O domínio político da regência estava na mão dos liberais. Você já entendeu isso? Número 2. Adoção de medidas federalistas. Nessa época, claro, avanço liberal, descentralização, significando maior autonomia para as províncias e elites locais. Vou dar um exemplo. Em 1831 foi criada a Guarda Nacional. As elites locais tinham muito medo das agitações. E é o seguinte, como que você contém uma greve? Até 1831 não tinha polícia no Brasil. Até 1831 não tinha Ministério Público, não tinha nada disso. Então, um cara que mora no interior de Goiás, se tivesse uma revolta, ele tinha que mandar uma carta para a capital de Goiás, para que o exército de Goiás pudesse ir para o interior de Goiás conter os movimentos. O problema é que os soldados ganhavam muito pouco. Então, numa revolta popular, era mais provável o soldado ficar do lado do povo do que do lado das elites. Para resolver o problema, então, foi criada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é o seguinte, imagina uma polícia privada. Como assim? Quem tivesse dinheiro para pagar o salário de membros da Guarda e pudesse armar os membros da Guarda, se tornaria coronel da Guarda Nacional. É aí que o momento que os fazendeiros passam a se chamar de coronel. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, ou seja, era um movimento, era uma guarda de elite, porque para você fazer parte, você tinha que ser um eleitor, e para ser eleitor, você tinha que ter renda. Então, no mínimo, para fazer parte disso, você tinha que ganhar 100 mil reais por ano. Ou seja, você formava uma espécie de polícia e você conteria as greves, prenderia as pessoas, investigaria os crimes. Então, a Guarda Nacional funcionava como se fosse uma espécie de polícia. Então, pensa comigo, isso é uma medida que centraliza o poder ou uma medida que distribui? Ela distribui o poder na mão de quem? Das elites locais. As elites agora passaram a ter armas com o objetivo de conter as agitações sociais. Fazendeiro com arma na mão vai cumprir a lei ou ele vai começar a utilizar aquelas armas a favor dele para fazer o povo obedecer ainda mais? Se a Guarda Nacional foi criada para acabar com as agitações, a consequência é que acabou gerando muito mais agitações. Em 1832 foi criado o Código do Processo Criminal, criando a figura do juiz de paz. Juiz de paz era o chefe do município. Ele era responsável pelas medidas administrativas e jurídicas. Então era como se fosse um prefeito e um juiz. Com isso, eu estou centralizando o poder no Rio de Janeiro ou eu estou dando mais poder para os municípios? Claro, para os municípios. Qual era o critério para você fazer parte dessa guarda, do juiz de paz? Mais uma vez, ter grana. Ou seja, você está dando poder para as elites. Em 1834, foi feita uma reforma na Constituição, chamada de Ato Adicional de 1834. Essa reforma na Constituição, ela fazia as seguintes características. Preste atenção. Os grupos chamados de regressistas pediram para que o Brasil se tornasse uma regência una. Ao invés de 3 regentes comandando o Brasil, nós teríamos um regente comandando o Brasil. Ou seja, você já vai entender isso melhor para frente. De 3 para 1, centraliza. Queriam que o Rio de Janeiro se tornasse município neutro, uma espécie de capital. Já era capital, mas teria mais poder o Rio de Janeiro. Por sua vez, os federalistas, ou simplesmente progressistas, queriam acabar com o Conselho de Estado, aquele conselho que ajudava o imperador a agir com poder moderador, e outra coisa, eles queriam criar as assembleias provinciais, como se fosse Câmara dos Deputados Estaduais, para que tivesse a criação de leis estaduais. O que aconteceu? Acabou se tornando uma medida de conciliação,
porque teve tanto medidas federalistas quanto medidas centralizadoras. Consequência de tudo isso foi o início das rebeliões regenciais. Por quê? O povo continuava num cenário de miséria muito grande e as elites agora tinham armas para oprimir a população. Quanto mais você oprimir a população, é como botar um siri dentro de uma lata. Ele vai ficando cada vez mais puto. É como se fosse uma panela de pressão. A pressão ficou grande demais e explodiu no formato das rebeliões regenciais. Em 1837, depois de muitas rebeliões regenciais, adotamos uma postura chamada de o regresso conservador. O regresso conservador é o seguinte: é o momento em que chegavam no poder os políticos conservadores. Esses políticos temiam as medidas federalistas. Por que eles temiam as medidas federalistas? Na cabeça desses caras, a situação caótica do Brasil só era caótica, a situação só estava tão ruim por causa das medidas federalistas. Na cabeça deles, as medidas federalistas geraram as rebeliões. Então, como é que você faz para combater as rebeliões? Centraliza. Aumenta o poder do Sudeste, aumenta o poder dos governantes, faz o quê? Fortalece o exército brasileiro. Ao fortalecer o exército brasileiro, você vai combater as rebeliões e vai garantir a unidade territorial. Esse era o plano e objetivo dos conservadores. Os conservadores, então, tinham uma missão muito difícil. O Brasil estava enfrentando diversas revoltas. E aí, para segurar essas diversas revoltas, foi criado o Ministério das Capacidades. Políticos muito influentes assumiram como ministros, e esses caras vão ser tão importantes, que depois eles vão ganhar títulos de nobreza. Araújo Lima comandava o governo. Se tornou depois o futuro Marquês de Olinda. Bernardo Pereira de Vasconcelos era o principal articulador da Câmara. Se tornou ministro da Justiça. Joaquim José Torres, Rodrigues Torres, foi um homem muito importante. Se tornou Visconde de Itaboraí. Paulino José, Visconde de Uruguai e Eusébio de Queiroz. Joaquim José, Paulino José e Eusébio de Queiroz são conhecidos como a Tríade Saquarema, um dos 3 políticos mais importantes do Brasil. E olha o que esses caras fizeram. Além de centralizar o exército, eles vão criar o Colégio Pedro II e criar o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ué, professor, por quê? Porque eles pararam para pensar. Só tem tanta revolta no Brasil porque não tem um sentimento brasileiro. O brasileiro não se considera brasileiro. Lembra que a gente veio falando isso? Ele se considera mineiro, gaúcho, ele não tem sentimento brasileiro. Se ele tivesse um sentimento, tipo, eu sou brasileiro, isso talvez seria diferente. Então, é nesse momento que eles começam a pensar em criar uma história brasileira, uma geografia brasileira, para aumentar o sentimento nacionalista. Então, além de fortalecer o exército, além de combater os inimigos, além de melhorar o cenário econômico, além de criar um ministério técnico, esses caras ainda queriam criar um sentimento de brasilidade no brasileiro. Para acabar com as medidas federalistas, em 1840, eles criaram a Lei Interpretativa do Ato Adicional, que destruía as assembleias provinciais, fortalecia o poder do ministro da Justiça e centralizava o poder político. Então, pessoal, isso então é o que aconteceu conceitualmente. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, preste atenção, assiste esse vídeo de novo. Aqui é para você entender o nome dos partidos, entender as características, entender o que é avanço liberal, regresso conservador. É uma aula difícil mesmo. Eu estou trazendo detalhes novos, então qualquer dúvida você volta. Eu quero que você continue assistindo o vídeo na parte 2. Na parte 2 eu vou explicar as revoltas e vou explicar cronologicamente. É agora na parte 2 que tudo vai fazer sentido. Eu expliquei o conceito, eu sei que você ficou na dúvida. Quando eu começar a explicar a linha do tempo, você vai fazer, entendi. Então, assiste o próximo vídeo, que tudo vai ficar claro para você. Tá bom? Te aguardo aqui então no próximo vídeo.